Boa noite, segunda-feira, 19h30, e a gente aqui em mais um Pode Escutar, Pode Falar, sempre trazendo novidades e assuntos relevantes do desenvolvimento infantil. Esse é o que a gente mais ama falar, é do desenvolvimento infantil. Apesar de que a gente adora também reabilitação auditiva, mas os temas que mais sugerem pra gente é sobre o desenvolvimento infantil. Eu sei que tem muita mamãe aqui, muito papai, titio, titia, madrinha. Quem tem criança em casa, quem trabalha com criança, tem que seguir aqui o Pode Escutar. Então, por isso que eu já pergunto para você. Você já se inscreveu? Você já ativou o sininho ali? Então faz isso, porque assim, o nosso compromisso a gente está mantendo toda segunda-feira às 19h30 um assunto sobre o desenvolvimento infantil ou outro assunto sobre o maternar, sobre algo que realmente traga relevância e uma teoria especial para nós, mamães, né? Ali no dia a dia com as nossas crianças. E conhecimento nunca é demais. E hoje, gente, hoje o assunto tá sensacional. Que assunto diferente. Eu tenho certeza que se tiver tudo bem com o coraçãozinho do seu bebê, você ainda não pensou em levar o seu filho ou a sua filha num cardiologista, não é verdade? Vamos entender mais sobre essa especialidade? Que é tão importante e a gente precisa se ligar em vários detalhes e principalmente na importância dessa especialidade. Dividir esse assunto tão importante e relevante aqui com a gente, eu trouxe ela, a doutora Jéssica Bissi. Muito obrigada pela sua presença aqui. Obrigada, Izzy, pelo convite. Fico feliz em estar esclarecendo sobre os problemas de coração da criança e informando mais sobre essa especialidade. Que é muito importante, sensacional, e realmente depois que eu fiz aqui o roteiro, eu vi o quanto é importante a gente discutir e entender mais sobre essa especialidade, que a gente sabe que, enfim, é extremamente importante, né? E eu vou apresentar para vocês a nossa convidada dessa noite, hein? Olha só. A doutora Jéssica Bissi, ela é médica formada pelo Centro Universitário de São Lucas, em Porto Velho, em Rondônia. A residência em pediatria aqui pelo Centro Universitário do Pará. É residente... Não, já fez residência, né? A residência dela é em cardiologia pediátrica pelo Hospital das Clínicas Gaspar Viana. Possui também pós-graduação em ecocardiograma pediátrica pelo Instituto Lilian Lopes, em São Paulo. E atualmente é médica diarista na enfermaria pediátrica do Hospital das Clínicas Gaspar Viana. Muito bom. E ela também ama viajar, ela também é mamãe, ela é mamãe do Enzo e da Laurinha. E ela é esposa do Eric. Muito bem-vinda de novo, doutora. E obrigada de novo pelo aceite do convite, por estar essa noite aqui esclarecendo pra gente esse assunto tão importante e relevante aí para todo mundo. Fica ligadinho, hein? Obrigada de novo. Obrigada. Então, olha só, antes da gente começar, doutora, com as nossas perguntinhas, eu sempre falo que a gente precisa agradecer aos nossos patrocinadores, aos nossos parceiros. Inclusive, a doutora Jéssica, ela atende numa clínica super parceira nossa, né? Que é a clínica Cevita. Então, eu queria mandar um beijo para Tati, né? Para Vivi, né? Que são duas ali fonos empreendedoras também. E lá na clínica Cevita, o forte é a pediatria. Sim. Né? Então tem várias especialidades dentro da pediatria lá no Cevita, inclusive, né, a especialidade aqui da doutora Jéssica, que é a cardiologia pediátrica. Então, assim, sensacional. Muito obrigada, Cevita, obrigada, meninas, pela parceria, né, e por ter esse trabalho diferenciado também, principalmente, né, para o público infantil, que a gente sabe que cada vez mais nós, mamães, ficamos aflitas procurando um especialista dentro da pediatria, né, então, muito, muito legal poder contar com vocês e ter também a clínica Cevita, não só como parceira, mas com todo esse trabalho diferenciado aí também. Um beijo para vocês. Clínica Audionorte Saúde, lá você encontra não só a reabilitação auditiva, mas como diagnóstico audiológico também, de crianças, idosos, adultos. Então lá a gente tem o atendimento especializado para todo o público e o infantil também com a titia Izzy aqui, a gente faz não só o diagnóstico audiológico, mas também a reabilitação auditiva quando necessário. Tanto com aparelhos auditivos convencionais quanto os implantáveis também, que já foi pauta aqui do nosso Pode Escutar, Pode Falar, os implantes auditivos, quando eles são indicados, não é verdade?
Então, a gente já colocou aqui também para vocês. Clínica Audionorte, muito obrigada. Clínica Poligastro Saúde, olha lá, Clínica Cevita. Clínica Poligastro Saúde, Poligastroendoscopia Avançada. Lá, o carro-chefe é a endoscopia e a colonoscopia, sempre com anestesista ali do lado, né? Então, com vários especialistas, mas também lá é outra clínica que está recheada de especialidades, é a Clínica Poligastro. E com um atendimento, assim, diferenciado, um atendimento rápido, você não demora para marcar a consulta, e lá você encontra vários planos de saúde também, e muitos procedimentos, inclusive tomografia computadorizada, com anestesia também quando necessário, tem a endoscopia, a colonoscopia, tem ultrassom. Então, assim, gente, espetacular. Parabéns, Clínica Poligastro, pelo crescimento sensacional da equipe de vocês. Muito obrigada pela parceria aqui também no Pode Escutar. Lenoca Confeitaria, olha que eu já tô de olho aqui, doutora Jéssica. Eu já tô de olho aqui, brigadeiro, meu Deus do céu, brigadeiro o bolo de pote da Lena é muito sensacional. Inclusive, foi o carro-chefe da Lenoca há um tempo, né? Ele iniciou com o bolo de pote, então assim, é muito sensacional. E hoje ela tá com um cardápio gigantesco. E eu tenho falado muito que ela tá decoradora agora. As festas dos meus filhos, ela que tá fazendo a decoração. A gente já contrata a Lenoca assim, entendeu, doutora Jéssica? A gente fala assim, olha, eu quero decoração, bolo, docinhos personalizados. Eu quero tudo que você puder. Ela já vem com um pacote completo. Lenoca, você é sensacional. Muito obrigada pela parceria aqui. E, por último, Festa Escova. Eu amo vocês. Gente, eu amo o atendimento de vocês, o atendimento rápido de vocês. É sensacional. Hoje, eu tô sempre, né? Sempre aqui no Pode Escutar, eu tô de Festa Escova. Então, a pessoa vem escovada, ela vem maquiada, tudo com ali, Festa Escova, um atendimento rápido. Eu chego lá, em 1 hora eu saio já prontíssima. Feste, obrigada pela parceria sempre. Vamos lá, doutora, que eu tenho muita pergunta aqui para falar com a doutora Jéssica. Doutora, é o seguinte, eu acho que para a gente iniciar e para os papais entenderem, porque talvez ainda seja pouco conhecida, Sim. a cardiologia pediátrica, não é verdade? Então conta um pouco dessa especialidade da pediatria para a gente, a importância e a relevância dela na saúde geral das nossas crianças, né? A saúde do coração, na verdade, ela é fundamental em todas as fases da vida, né? E eu acho que quando se trata de criança, aí fica um pouco a desejar. As pessoas não procuram tanto porque acham que é mais na fase avançada que... Quando tem um problema é que vai procurar, né? Só que não, né? Quanto mais precoce o diagnóstico, melhor o tratamento, mais fácil fica para o prognóstico desse paciente. E então a cardiologia pediátrica, ela vai fazer o quê? Ela vai cuidar do coração dessas crianças, tanto no diagnóstico precoce, no acompanhamento, no tratamento, saber direcionar os pais, quando tem o diagnóstico ainda fetal. Então, basicamente é isso. Eu lembro de quando eu estava grávida, né, doutora? Quando eu estava grávida, eu lembro que a gente fez uma ultrassom. O ecocardiograma fetal, isso mesmo. Então, assim, eu não lembro nem quantas semanas, eu estava com quantas semanas que precisa fazer esse exame, doutora? Entre 24 a 28 semanas de gestação. Entre É a melhor fase Sim. para se conseguir pegar uma imagem boa. Pode também, acontece de ultrapassar as 28 e ter que fazer. Mas a melhor fase mesmo é entre 24 e 28 semanas. Maravilha. Eu lembro que eu fiz. Nisso daí, eles realmente falaram de data. Nas minhas 2 gestações, eu lembro que eu fiz e graças a Deus deu tudo bem. Sim. Então, mas a importância daí não esse daí é o teste do coraçãozinho? Não. Esse é São 2 coisas diferentes. Como se fosse a ultrassom morfológica, que faz para ver se tem malformação em todo o feto, né? Aí, só que o mais fidedigno para o coração seria o ecocardiograma fetal, que daí vê todas as estruturas certinho, já se tem alguma alteração, já tem o diagnóstico fetal, então aquela mãe, quando o bebê nasce, quando vai nascer,
já é encaminhado para uma maternidade referenciada, que tem o Certo. serviço de cardiopediatria para ter o acompanhamento. Perfeito. Então, o teste do coraçãozinho é outro que a gente vai falar então daqui a pouquinho. Isso. Beleza, era só mesmo para eu entender se esse que a gente tinha feito durante a gestação, se era a mesma coisa, mas totalmente importante. Hoje não dá para ficar sem esse exame, né? Sim, o ecocardiograma fetal é como a ultrassom morfológica mesmo. Tá. É essencial na gestação da paciente. Perfeito. E realmente, né, a gente já consegue pelo menos já precaver ou, Sim, né, já saber o que está por vir e já prevenir sim, bastante essa mãe já coisa. vai ter aconselhamento, até durante a gestação, se tem o diagnóstico, ela já pode ser consultada pela cardiopediatra, que vai fazer o aconselhamento de onde essa criança, esse bebê vai nascer, se vai precisar de cirurgia assim que nasce. Uhum. Então, já tem todo um preparo para essa mãe, né? Perfeito, com certeza. Agora sim, eu fico imaginando eu, doutora, aqui nas minhas 2 gestações, graças a Deus, esse ecocardiograma fetal deu ótimo, deu tudo bem. Aí eu fiquei pensando, meus filhos nasceram bem, em que momento nós, mães, mesmo assim, tudo tendo dado legal, ficou tudo bem, mas mesmo assim é necessário marcar uma consulta de rotina com um cardiopediatra, né? Por que dessa importância? Sim. Quando o paciente apresenta alguns sintomas que seja relacionado ao coração, entre eles, fica com o dedo roxinho, a boca roxinha, sem estar frio, né? Sem estar num Sim. lugar frio. Aqui é quente, então não tem o porquê dessa criança ficar roxinha desse jeito. Uhum. Se a criança apresentar cansaço, que não tenha outro diagnóstico, asma ou algum problema respiratório. Se essa criança não ganha peso, não tem um desenvolvimento bom, também pode procurar um cardiopediatra para poder fazer uma investigação melhor. Aqueles pacientes que têm histórico familiar, de morte súbita, muito novo, Sim. que tem uso de marca-passo. Se o paciente também, essa criança, teve histórico de desmaio, muitas vezes na escola, ou praticando algum esporte. Então, várias coisas, colesterol, às vezes é um achado no exame, né? Às vezes é um eletrocardiograma que deu alterado, que foi para uma emergência e viram. Sim. Exame de colesterol. Então, todos esses devem procurar um cardiopediatra para poder fazer uma investigação e, às vezes, um acompanhamento. Entendi. Então, às vezes pode ser até sutil, né? Sim. Um sintoma, um sinal que os pais precisam ficar atentos, né? Agora, mesmo que não tenha esses sinais e sintomas, mas que se tiver alguém na família, como você bem disse, com um histórico familiar, né, de morte ali súbita, novo, ou até tem a histórico mesmo de cardiopatia que acompanha. Sim. Deve procurar, mesmo assintomático, porque tem que fazer investigação em toda essa família. Perfeito. Inclusive nas crianças. Perfeito. E assim, é sempre hereditário? Se a gente pensar nisso, daí, o meu avô teve, por exemplo, é real, meu avô... Pode não ser também. Pode não ser também. Sim. Tá. Não é comprovado que seja só hereditário. Às vezes, aquele bebê nasceu com cardiopatia congênita, né? Que a gente acompanha também. Foi o primeiro em toda a família. Tá. Então, às vezes, um acontecimento na gestação, uso de algumas medicações, o estilo de vida, né? Então, isso tudo pode influenciar também em levar aquela malformação no coraçãozinho. Às vezes, síndromes também, tem sempre algumas que investigar aí, isso, né? Que é muito relacionado com um problema, com a cardiopatia congênita, né, com a malformação do coração. Sim. Então, também tem que ser, quando nasce algum pacientezinho que é sindrômico, que é confirmado, tem que fazer também um acompanhamento com o cardiopediatra para investigar se tem alguma malformação no coração. Verdade que a síndrome de Down, por exemplo, tem uma porcentagem grande de... Isso, é um dos maiores, assim, que tem um tipo de cardiopatia que é mais relacionado ao síndrome de Down, né? Entendi. E aí já, mesmo que tenha dado normal no teste no ecocardiograma fetal, mas tem síndrome de Down, precisa acompanhar. Acompanha,
depois que nasce, faz um ecocardiograma para Sim. rastreio, aí dando tudo normal, aí sim, ele tem alta da cardiopediatria. Dando alterado, aí é Vai sempre continuar o nosso. acompanhamento, né? A gente fala que o paciente que tem cardiopatia congênita é nosso até a fase adulta, é sempre nosso. Uhum, Gente que acompanha ele. sim. Até a fase adulta, a pediatra Sim, tá ali, né? é. Maravilha. E, doutora, então, e o teste do coraçãozinho? Então, depois que a criança nasce, Isso, vai bem, fazer o teste do coração. na Na maternidade. maternidade É isso. ainda. Criança nasce, o teste do coraçãozinho é feito entre as 24 a 48 horas de vida após o nascimento Uhum, do bebê. sim, Então, dentro da maternidade, que ele costuma ter alta dentro dessas 24, 48 horas, se está tudo bem. Faz o teste do coraçãozinho. Deu alterado, esse paciente tem que fazer o ecocardiograma. Na tá. maternidade ainda. Ecocardiograma dando alterado também, dando alguma coisa, aí esse paciente é referenciado para algum serviço que tenha a cardiopediatria ou cirurgia cardíaca, porque alguns precisam ser abordados Ó, cirurgicamente já ainda na idade, na fase neonatal, né? nossa, Então imagina. é muito importante o teste do coraçãozinho. Todos têm esse direito e é um teste simples, Ah, então, como é barato. feito? Como é feito o É com teste do coraçãozinho? oximetria mesmo, Tá. com aquele Uma aparelhinho oximetria, de. coloca no dedinho da Coloca no criança. dedinho, na mãozinha direita, Uhum, em qualquer membro inferior, e vê se tem alteração de saturação entre os membros. entendi. É esse o teste. É, Tá, então, não, eu lembro, os meus filhos também fizeram o ecocardiograma uhum, fetal, sim. né, junto com a morfológica, e É. depois também Porque o fizeram na maternidade. ecocardiograma fetal também não exclui ter que fazer o teste do coraçãozinho Sim, depois que pós-nascimento. nasce. É, Tá vendo, mamãe? Então, assim, se fez a morfológica, né, o ecocardiograma fetal, que hoje realmente eu acho que todo obstetra, né, ele realmente passa esses exames que são fundamentais. E lembrando das semanas, entre a 4 a 24 28 a semanas. 28 semanas é o período ideal para fazer, então, o ecocardiograma fetal. E não exclui o bebê nascer e fazer o teste do coraçãozinho, Isso. né? Então, se esses dois, doutora, derem normal, não deu alterado na fetal e o teste do coraçãozinho na maternidade também deu tudo bem, posso ficar tranquila? Pode, porém tem aquelas cardiopatias que são adquiridas Uhum. também, as que saem da parte congênita, né? Ah, Que são colesterol, que tem que estar de olho, porque às vezes, hoje em dia, né, as crianças, muito tela, alimentação, uhum. então isso também tem que ficar de olho nessa parte de colesterol das crianças, pressão alta, né, que às vezes tem criança que é hipertensa, obesidade, tem que ter o Obesidade controle, que é infantil, um falta de fator de atividade risco, física. que é o maior fator de risco de cardiopatia adquirida, fazer atividade física, né? Aí entra na atividade física também aquelas crianças que vão fazer atividade física de alto rendimento, que são Sim. os que vão Uma preparação para um praticar mesmo para atleta, né? esporte, Certo. Aqui em Belém tem muito escolinha de futebol, né? As crianças Uhum. gostam muito. Então, essas crianças também, antes Verdade. de iniciar essas atividades, precisam passar com o cardiologista pediátrico para poder fazer uma avaliação desse coração, para ver se não tem nada, para poder iniciar a atividade. Que a gente Olha vê só que que às vezes legal. aparece na mídia, né? Criança que teve morte súbita jogando futebol, adolescente. Então, isso tudo deveria já ter algum probleminha que não foi Uhum. diagnosticado. Olha aí a importância também, né? A gente sabe que hoje as habilidades esportivas elas realmente aparecem cedo, e aí a gente quer incentivar o nosso filho, claro, né, no esporte, e muitas vezes a própria criança fala, não, eu quero ser jogador de futebol, É, né? Ou eu quero ser jogador de tênis, sei lá. E aí acaba que vai realmente para um treino mais puxado, porque vê que tem habilidade, porque vê que tem a possibilidade realmente de crescer como um atleta sim. naquela modalidade. Mas olha só a importância, porque de fato, às vezes já passou pela sua cabeça, você, mamãe que está aí assistindo a gente, de antes de colocar num esporte de alto rendimento, fazer os exames cardiológicos do seu filho?
vê a importância disso. A gente precisa se certificar, né? E a gente já falou algumas vezes sobre cirurgias aqui, cirurgias infantis, pediátricas, né? Por vários motivos. Na semana passada a gente falou sobre fimose, por exemplo, né? E a gente sabe que num pré-operatório, né, de qualquer procedimento cirúrgico, pediátrico, até adulto, precisa fazer minimamente os exames pré-operatórios. E dentro dele sempre está O risco o risco cardiovascular. cardíaco, né? Também é essencial, sempre antes de alguma cirurgia, passar com o cardiologista pediátrico para ter esse risco cardiovascular, né? Aí o que que ele vai fazer? Ele vai avaliar para ver qual é o exame vai ser preciso, ser realizado. Às vezes um eletro já resolve, um raio-x de tórax, às vezes não, precisa do ecocardiograma, se ele no exame físico percebeu alguma coisa diferente. Sim. Ou no eletrocardiograma e alertou, não, precisa do ecocardiograma para ver se não tem, às vezes tem alguma malformação silenciosa, que a gente não ausculta sopro. Então, é essencial também, antes de qualquer cirurgia, fazer esse risco. Perfeito. Então, a gente já está antenado mais nisso, né? Sim. De que, vai fazer uma cirurgia, já é encaminhado para fazer os exames, né, pré-operatórios. Mas nisso que você falou, realmente, tipo, é um esporte, meu filho tá bem, então vamos lá, né? E acaba realmente puxando um pouco mais ali nessa atividade e também na quantidade do tempo, né, o esforço físico que essa criança vai fazer. E hoje eles fazem atividade pesada mesmo. Né? Tem alguns que treinam, tem uns amiguinhos do meu filho que treinam todos os dias. Olá. Então, são atividades que tem realmente bastante. de alto impacto, né, de alto esforço, e aí importantíssimo levar num cardiopediatra para ver se o coraçãozinho vai aguentar todo esse treino, gente. É importante a gente se certificar da saúde geral aí do coração do nosso filho, né? Muito bom. E a gente já falou em alguns episódios aqui também de fazer exames, né, em criança também, para justamente a gente ver a taxa de açúcar, de colesterol, como é que estão. Né? Então, para a gente entender também, mais um dado aí que a doutora Jéssica trouxe para a gente sobre o colesterol. E da obesidade já foi outro tema aqui também. E como nós estamos vendo crianças obesas, doutora Jéssica? Muito. E assim, eu falo que a conscientização, na verdade, tem que ser da família, né? Para poder saber orientar essa criança. Porque muitas vezes a gente pega no consultório, né? Não, mas aí ele come, mas por que que tem na casa, né? Quem faz a gente até brinca às vezes com os pais, quem faz a compra é ele vai no mercado, vai lá e paga, vai sozinho. Então, se tem em casa, ele vai querer, é criança, criança não tem a consciência, tem que ser os pais conscientizarem primeiro para depois a criança seguir o exemplo, né? É verdade, a gente já teve também, que até me alertou para isso, né, assim como a tua fala também, e aí já fui mudando alguns hábitos, porque eu tava falando, até acho que foi com a doutora Luciana, que a gente falou, não foi? Ela até deu o exemplo, a doutora Luciana Mota, que é uma pediatra, até deu o exemplo de falar assim, que uma mãe falou na frente dela, não falei pra você que não era pra você comer isso? Aí ela olhou e falou assim, mas quem que deu pra ele? Né? Quem deu pra ele? Quem que trouxe, né? Sim. Quem trouxe do supermercado pra cá? E aí realmente me dá uma conscientização muito grande, porque a nossa alimentação precisa mudar também, porque a gente acaba sendo modelo disso, né? Sim, um exemplo, né? O exemplo disso, eu tava falando tanto que mudou tanto a alimentação da minha filha, sabe, agora, porque ela não tava querendo comer fruta, o paladar dela tava completamente doce, seletivo, né? Então comia bem a comida, mas assim, no café da manhã queria bolo, no café da manhã queria panqueca, queria sempre algo, né, doce, assim. Carregado de carboidratos, e aí as frutas, ela esquecendo as frutas, e eu ainda estou na lida com ela, da volta às frutas, para que a gente consiga uma melhor alimentação, e acompanhando realmente o peso, o desenvolvimento, o crescimento, né, porque é muito alarmante o que a gente realmente
vivencia hoje na sociedade, uma sociedade obesa, né? Não só das crianças, mas falando também dos pais, dos adultos. E a gente precisa realmente se alertar para os riscos cardiológicos que a obesidade traz. Que eu tenho até um exemplo, tem um paciente, uma vez internou um paciente para nós obeso e teve que fazer como se fosse uma raspagem do coração, porque ficou tão hipertrófico que fazia obstrução ao fluxo. Então teve que fazer uma raspagem. E quando ele estava no pós-operatório, já na enfermaria, o pai entrava escondido com Coca-Cola para dar para ele. Ai, minha Nossa Senhora. A gente falou, meu Deus. Gente, era. Que loucura. Aí a gente foi descobrir, tipo, ele trazia comida, refrigerante, tudo escondido. Aquela criança. Uma tentativa de assassinato. Sim, já tinha passado Né? por uma cirurgia Então, e tava. tô arrasada aqui com essa história, né? Que é triste de pensar que tem talvez que ser seja conscientização dos pais familiar. mesmo. Primeiro dos pais, depois. Mas aí é terapia, hein, meu senhor? Terapia. Vamos pra terapia aí que o negócio tá pegando. E quais são as condições, doutoras, cardíacas mais comuns em criança? Eu acho que a maior, as cardiopatias congênitas, né? Dentre elas, nós temos a persistência do canal arterial, tem as comunicações interatrial e as interventriculares, que são as que mais a gente pega mesmo de cardiopatia. E essas são identificadas naquele ecocardiograma Essas são identificadas, isso. Ou a persistência do canal arterial, na verdade, ele precisa ter durante a vida fetal. Só que depois que a criança nasce, dentro dos 5 primeiros dias, ele tem que se fechar. Só que acontece que algumas crianças não fecham esse canal. Então, daí esses sim vão para acompanhamento para ver qual vai ser o tratamento depois. As comunicações, tem algumas crianças que nascem com ela. E pode ser que durante o tempo, até os 5 anos de idade, alguns podem se fechar sozinho, e aqueles que não se fecham, aí a gente precisa também ter abordagem, ou cirúrgica, ou por cateterismo cardíaco, para fazer o fechamento. Então essas são as congênitas mais as comuns. Congênitas mais comuns. E aquelas que são adquiridas? As adquiridas. Eu acho que a hipercolesterolemia... A dislipidemia é a mais que a gente mais vê mesmo no consultório. Que é esse aumento do colesterol. Isso. Aqui no Pará, que a gente não se vê em outras regiões, mas no norte mesmo a gente vê ainda muito febre reumática. Que nas regiões como o sul, sudeste, eles quase não têm mais. Porém, é da nossa região mesmo, do norte. Que é aquela doença que quando não se trata direito, infecção de garganta. Então, vai lá uma bactériazinha, Streptococcus, vai lá para dentro da válvula do coração e destrói aquela válvula. Então, isso também a gente tem muito aqui no Pará. Então, por exemplo, o meu filho, ele tá com uma infecção de garganta. Sim. E tem de forma recorrente, vamos supor aí. E existe uma complicação dessa infecção de garganta que pode ir para o coração. Se ela for uma infecção... Começou a ficar nervosa. Uma infecção de garganta bacteriana, que a gente fala, que é confirmado com Streptococcus. Que é aquela que vê pus e tal, e vai entrar no antibiótico. Mas a gente fala assim também, quando essa criança vai na emergência, a gente fala, pediatras, façam a bezetacil. Eu sei que é difícil para os pais, porque é uma medicação dolorosa, mas tem que se fazer bezetacil, porque é ela que previne ter essa febre reumática, esse Streptococcus ir lá se alojar no coração da criança. Sensacional e importante essa tua fala, hein, gente? Vamos anotar aí no caderninho das melhores dicas já dadas por aqui também. Nervosa, você também ficou? Né? Infecção de garganta é um... Sim, é rotineiro, né, na vida de criança. Mas assim, lembrando que tem as infecções que não são bacterianas, né? Tem as virais, que são as mais comuns mesmo na criança. Mas é bacteriana, faz a bezetacil.
Tá. Vai prevenir o teu paciente De ter uma de ter uma complicação. complicação pior depois, de precisar de uma cirurgia cardíaca. E é alta a possibilidade de acontecer na bacteriana, né? Na infecção de garganta bacteriana. Não tratou com bezetacil, foi para outro antibiótico, outro tratamento. E é alta a porcentagem ou a possibilidade de acontecer dessa febre reumática, de ir para o coração? Sim. É. Aqui ainda que a gente é uma região endêmica, então é mais ainda. Tipo, quando eu fazia a minha pós-graduação em São Paulo, tipo, durante a pós-graduação eles nem comentavam sobre febre reumática, porque eles não vêm mais lá. Eles para Tem eles vacina para isso? Ou não? Não tem. é tratamento realmente da infecção em tempo hábil. Entendi. E aí, então, lá eles nem falavam mais sobre isso. Não. E é mais aqui da eles... nossa... É o clima, será? Eu acho que é mais a parte de escolaridade, cultural, né? Uhum. Por conta do tratamento, da falta do tratamento, Isso. no caso. É, porque é um estado muito grande, né? Então, tem os ribeirinhos, tem aquela população que não tem acesso, né, à saúde. Uhum. Então, tudo Agora, isso... essa infecção, se ela for recorrente, a gente precisa, né, de repente, descobrir o que está acontecendo para ter essa recorrência na Isso, daí infecção de entra garganta, o papel principal do otorrino, né? Otorrinos, pediatra, queridos. Não, já Bezetem. vieram bastante otorrino aqui com a gente. Bezetem seus pacientes. Vamos um slogan agora, né? Bezetem os seus pacientes. Mas olha só a importância de nós, mamães, também sabermos disso, né? Porque às vezes pode ter um pré-julgamento do próprio pai ou da própria mãe por ser um medicamento forte, um medicamento antigo e que tem realmente muitas discussões em relação a esse tratamento. A gente sabe disso, já houve ali, né, alguma relevância em relação a isso. Eu acho que é por isso que alguns muitas vezes não colocam como pauta ou possibilidade de tratamento ao bezetacil. E lembrando que se esse paciente ter a febre reumática, depois ele vai ter que usar a bezetacil a cada 21 dias. Aí, dependendo do que foi atingido no coração, da clínica, às vezes até para o resto da vida. Então, é melhor uma picadinha. É logo, né? Tá vendo, gente? Com certeza. Vou lembrar disso, mas graças a Deus eu acho que todas as vezes que meus filhos tiveram de garganta foi viral, né? Mas, nossa senhora, bora ficar atento nisso também. Agora, o tratamento, então, para essa criança que teve febre reumática é esse, de 21 dias? Na verdade, não vai ser o tratamento, porque vai ser a profilaxia secundária que a gente fala. Ele vai ter que tomar essa bezetacil a cada 21 dias para não correr o risco de ter uma nova infecção e piorar já a lesão que já tem no coração. Então já lesionou ali alguma coisa. Sim. Entendi. Então é usado, na verdade, como profilaxia, como uma prevenção de nova A cada 21 dias uma injeção. Por quanto tempo? Dias. Dependendo da lesão, pode ser até para o resto da vida. Nossa senhora. Entendi. Vamos lá. A gente parou um pouquinho aqui, deve ter até um cortezinho aí, porque o Cauê contou um fato da infância dele, que com 8 anos de idade, ele teve uma prescrição de um tratamento a longo prazo, até com a bezetacil, por conta de problemas de infecções bacterianas na garganta. Inclusive, até falou Dr. José Cláudio Cordeiro, né, que foi o médico que prescreveu assertivamente, pelo jeito, né? Só que ele comentou sobre que na época era algo que era tipo, pulava um dia de manhã e à noite, 2 vezes ao dia a injeção, né? E aí não conseguiu. Ele, 8 anos de idade, começou a fugir das injeções, cansou das injeções
né, não conseguiu fazer o tratamento, mas aí foi para cirurgia de amígdala, retirou as amígdalas para tentar diminuir a possibilidade de infecções. Foi isso, né, Cauê? E a gente estava comentando sobre a mudança, então, do tratamento, né, Sim, doutora Jéssica? com o avanço da medicina, né, mais estudos, então vai se fazendo os protocolos, né, de tratamento, de diagnóstico. Então, da febre reumática é uma que é bem estudado para que em períodos tem essa modificação do tratamento, do diagnóstico, né? Quais critérios que entram, porque o paciente, quando tem a suspeita da febre reumática, ele tem que fechar alguns critérios para ter certeza Se do foi a febre. diagnóstico, isso. E para poder fazer a profilaxia. Entendi. Ou o tratamento cirúrgico da válvula, né? Que foi acometida. Então, outra importante esclarecimento seu foi exatamente isso. Quando se já tem a febre reumática, já lesou, já fez uma lesão nesse coração. Sim. E aí é só a cardite reumática, né? Que a gente cardite fala. Que reumática. a febre reumática ela pode alterar tanto da parte reumatológica, né? Articulações e quanto o coração, né? A gente chama já a cardite reumática, que é quando tem a lesão do coração. Ou seja, o tratamento depois é profilático, que é para não profilaxia, porque ele já teve a febre reumática, já tem a febre reumática, então isso vai ser uma profilaxia, a bezetacil a cada 21 dias, para não se ter uma nova infecção e não ter mais lesão neste coração. Entendi. Então, tá aí um paciente que você também vai ter que acompanhar para sempre, é esse. Entendi. Tá no caderninho do medo, né, gente? Essa aí da febre reumática, mas interessantíssimo, importantíssimo a gente entender mais. E, doutora, eu queria que a gente voltasse um pouquinho a falar de novo sobre os sinais e sintomas que nós, papais, temos que ficar atentos nos nossos filhos, e muitas vezes a gente pode ver algum desses sinais e sintomas e não relacionar ao coração. Sim. Né? Por exemplo, as extremidades roxinhas, né? A boquinha também mais escurinha, e muitas vezes a gente pode, não, é que a gente estava no ar-condicionado, mas se for algo recorrente, então vamos falar de novo daqueles sinais e sintomas para a gente ficar mais atento ainda, né, ao desenvolvimento dos nossos filhos. Nos lactentes, né, isso de ver que tá roxinha a boca, às vezes a gente olha também dentro da boquinha, parece aquela boquinha que acabou de tomar açaí. Roxinha. Toda roxinha. Tá. A unha, né? Às vezes a unha também, a gente fala o baqueteamento digital, né? É um inchaçozinho da unha, a minha até um pouquinho, mas eu não sou cardiopata. Essa foi boa. Mas... Já fez exame, doutora? Já. Roxinha a unha, então, a unha das mãos, do pé. Aquele paciente que... Bebê, né, lactente, que a gente fala, que tem o choro irritativo, que não se acalma com nada. Às vezes também pode ser um sinal. Aquela criança que não ganha peso, que, olha, ele se alimenta e não ganha peso, não tem um desenvolvimento, um crescimento adequado. Esse também precisa ser investigado, que algumas cardiopatias também fazem isso. É cansado, vai fazer esporte, cansa mais que os amiguinhos. Ou às vezes está em casa, ele refere que está doendo aqui o coração. Uma dor no peito. Isso, coração acelerado. O batimento de criança é maior que o nosso mesmo, né, de adulto. Só que quando é demais, a própria criança refere, olha, eu senti que meu coração está acelerado quando é maiorzinho. Então, esse também precisa buscar uma consulta. Você falou sobre asma também, tem alguma... Não, na verdade, o cansaço, a criança é cansada, já investigou asma, não tem problemas respiratórios, né? Já investigou tudo, não se achou a causa. Também precisa ser investigado para ver se não tem alguma cardiopatia que cause isso. Criança que tem infecção respiratória de repetição também, que tem pneumonia, que é muito internado por pneumonia.
também tem que ser investigado, porque tem algumas cardiopatias que vai muito fluxo para o pulmão, então pode também confundir com... É outro diagnóstico diferencial aí, Sim, né? É esse, tá. E crianças obesas, né? Como isso. você bem Precisa falou, também de precisa. acompanhamento pela obesidade, né, que é um fator de risco para doença cardíaca. E se tem alguém na família também com algum Isso, histórico, é histórico importante. familiar, Perfeito. também tem que investigar toda aquela família devido ao histórico. Maravilha. Olha lá onde a doutora Jéssica atende, Clínica Cevita, que passou ali. Um abraço, meninas. Clínica Cevita, parabéns. Clínica Audionorte Saúde, Festa Escova, Poligastroendoscopia Avançada e Lenoca Confeitaria. Obrigada pela parceria de vocês aqui no Pode Escutar, Pode Falar. E doutora, quais são os principais fatores de risco para as doenças cardíacas na infância? Só para a gente ficar mais claro ainda. Você falou sobre a hereditariedade, Hereditariedade, algumas síndromes. síndromes, né, que pode também estar ligada, aos fatores ambientais, sociais, né, em relação a, tipo, a febre reumática que eu comentei, Uhum, a obesidade, criança sedentária, tem que sim. ficar alerta também. A febre, a garganta, a febre reumática Ga- também é outra. Infecções de garganta, Tá, essa eu não estou esquecendo, né, gente? Estou aqui. Excelente. guardou no caderninho. Guardei no caderninho do medo. Ai, meu Deus, mas olha, a gente bota em oração, né? Todo... Sim. Quantos anos têm seus filhos? O O Enzo, Enzo que e é a o maior, Laurinha. tem 14 e a Laura tem 7 anos. Ah, legal. 7 anos de diferença entre eles. Sim. E são Sim. paraenses? A Laura é Nasceram aqui? paraense, o Aham. Enzo já nasceu lá em Porto Velho. Ah, tá. Porque tem 10 anos só que você tá aqui, Isso. né? A Laurinha é paraense. Boa. Entendi. Então, a gente já anotou aqui também os principais fatores de risco, né, para se aumentar as possibilidades de ter uma cardiopatia. Sim. Tanto as cardiopatias genéticas, né, hereditárias, Congênitas quanto. quanto as adquiridas. Perfeito, doutora. E como é realizado esses diagnósticos? Quais são os principais exames que essa criança precisa fazer para a gente entender, no geral, a saúde do Sim. coraçãozinho dela? No período fetal, a gente tem um ecocardiograma fetal, né, que é para Tá. fazer todo aquele rastreio, se não tem nenhuma malformação no coração do bebê. E após temos o ecocardiograma infantil, Tá. que também é feito para ver a parte estrutural do coraçãozinho, o eletrocardiograma, o Holter também a gente O usa Holter também muito, para criança. isso, teste O ergométrico, Holter é aquele que vai para casa? aquele É, que a criança um dorme? eletro 24 horas, Tá, isso. entendi. O Holter mapa a gente pode fazer também na Uhum. criança. Alguns a gente precisa usar a mão da angiotomografia, ressonância também do coração. Então, hoje em dia, graças a Deus, Tem um aparato com a tecnológico medicina ali muito. mais evoluída, a gente tem como Nesse, investigar bem. naquelas crianças, atletas, né? Que antes de ir realmente fazer um esforço maior ali nos treinamentos, e aí vai fazer exames para saber se o coraçãozinho tá legal. Tem o ergométrico é prescrito para criança Sim, também? para esses que vão fazer esporte de alto rendimento, a gente Sim. faz sim, o Faz também teste ergométrico. aquele na esteira, né? Para ver o Sim, esforço, durante o isso. esforço. Para ver se ele não. Porque por que que a gente faz, né? Para ver se não tem nenhum risco de isquemia, que é risco de infarto, né? Para ver sobre se não, se com esforço ele não desenvolve arritmias. Então é feito para isso. Ah, excelente você ter lembrado da arritmia. O que que é uma arritmia, A doutora? arritmia é quando a parte elétrica, porque o coraçãozinho ele é o quê? A estrutura e a parte elétrica, né? Uhum. A estrutura, como eu falo para os meus pacientes, eu explico que é uma casinha, o coração. Tem a parte estrutural e a parte elétrica. Então, a arritmia é um defeito na parte elétrica do coração. Então, algo ali não está conectando direito, não está dando alguma falha que causa a arritmia na criança, né? No adulto também.
E geralmente a criança consegue qualificar isso? É algo que ela sente muito É assim ou quando não? os maiorzinhos, eles Consegue referem falar? dor, né? Eles falam Uhum. que sentiram dor, foram fazer alguma atividade, sentiu o coração acelerado. É, agora, a criança, o bebê não, né? Tem criança que já nasce com uma arritmia congênita, né? Uhum. Então, esses, na verdade, é lá papel importante, né? Do pediatra que pega a criança e depois examina para poder liberar para casa, fazer um exame físico completo, porque é lá durante o período que está dentro da maternidade, percebeu uma frequência cardíaca menor do que a da criança. Então, já se atenta, olha, pode ser um problema de arritmia congênito. E já Uhum. fazer essa investigação. Tá. Vamos fingir que eu sou uma criança. Eu vou falar um negócio real, real que eu sinto, gente. Vamos fingir que eu sou uma criança aqui, com os tacapédia. Não, mas é algo que realmente eu venho percebendo há mais ou menos um ano. Eu pratico tênis, né? Eu faço tênis, faço musculação. E quando eu acelero muito, eu exijo um pouco mais, eu sinto o meu coração disparar. Parece que ele vai sair pela boca. Eu não fico tonta, eu não fico tipo, ai, vou desmaiar, tô, sabe? Não, eu tô bem, mas você vê a minha frequência cardíaca, ela dispara e vai a 200. 200, de verdade. O meu relógio aqui, louca, né? Para, amor, senta, vai pro cardiologista. Vou fazer. Não, mas eu fiz o ergométrico. Tá bom. Verdade, eu fiz o ergométrico. Isso, logo que eu senti, eu fiz o ergométrico, fiz o eletrocardiograma e não deu nada. Uhum. Só que eu acho que eu vou ter que partir para alguns outros exames, porque não parou e é algo que Sim. começa a incomodar. Se tá te incomodando e é uma frequência de 200, aí não era para ser. 200, era é pra verdade. ser menor, porque durante o exercício a gente tem, né, uma resposta rápida do coração. E ele é fazer acelerado uma até em frequência repouso. maior. Né? Eu fico monitorando, tipo, se eu tô aqui sentada, eu vou te mostrar agora, ele deve estar 110. Sabe, assim, é verdade. Então, assim, geralmente a criança sente também, né, Sente. essa aceleração, Sim. e ela, se for maiorzinho, pensando, por exemplo, no João, 6 anos de idade, ele vai conseguir falar pra gente, olha, tô sentindo uma aceleração cardíaca maior. Agora, esse Holter aí, eu acho que pode ser uma boa também fazer, não é? Sim. Que já pega. Não pega porque o eletro, quando a gente faz, a gente pega um momento, né? Sim. E às vezes não tá em arritmia naquele momento. E não é que eu me sinta mal. E o Holter a gente pega. E o Holter já em 24 horas verdade. a tua frequência, o teu ritmo, né, para ver. Sim. Beleza, você vê, né, as coisas que a gente passa. Eu vou lá eu fazer mais exames, porque tá começando a incomodar pela frequência. É verdade, tá começando a incomodar pela frequência que tá acontecendo. Porque antes era tipo assim, uma vez ou outra. E eu também, assim, eu tava fora do peso, né? Eu tava em obesidade, né? Porque o meu IMC tava em 30. Do ano passado pra cá, eu emagreci 19 quilos. Né, com esporte, com tratamento e tudo, e realmente, eu achava, associava ao meu peso, né, na época eu falei assim, não, é porque realmente eu tô pesada, tô fazendo um esforço muito grande, mas não, já tô aqui, né, num peso bom, e mesmo assim a aceleração cardíaca lá em cima na atividade física. Você vê a importância da gente entender como é que nossos filhos estão, né, porque eles fazem esporte, meu filho faz natação, outro faz karatê, outro faz tudo. E aí a gente fica pensando nisso, a gente quer sempre colocar o nosso filho no esporte, né? E aí a gente deixa ele no esporte, mas também a gente não se atenta para perguntar, né? Como que se sentiu, se tá tudo bem, né? Se fazer alguns exames antes de rotina. Eu já colocaria, gente, na rotina o exame cardiológico das crianças, antes de iniciar talvez aí um esporte de alto rendimento, e principalmente se há algum caso na família aí também, né? Sim, extrema importância. Maravilha. E doutora, e quais são, na sua opinião, os principais desafios ainda enfrentados na tua área pela cardiologia, a cardiologia pediátrica no geral, né? Se existem alguns desafios que você ainda visualiza algo assim que para o futuro precisava melhorar.
Eu acho que a parte de assistência mesmo. Tipo, aqui no Pará, nós temos um hospital só que é referência em cardiologia pediátrica. É o Gaspar É o Viana? Gaspar Viana. Tá. Então, paciente, nem que você procure um particular, não faz a cirurgia cardíaca, não faz o tratamento, né? Uhum. Então, eu acho que ainda precisa ser mais investido, né, nessa parte. Em relação à medicação, os nossos pacientes, eles não têm apresentação para criança as medicações que eles fazem uso. Então, a gente tem que fazer todo um aparato de quebrar comprimido, diluir na água, tirar na Entendi. seringuinha e dar. Então, às vezes, a população leiga, então, dificulta isso o tratamento Uhum. para eles, né? Sim. Porque tem que ter todo um seringa para poder puxar, para dar para o paciente. Alguns a gente consegue manipular, mas outros não. Então, isso também precisa ser mais visto, né? Investido nessa parte. Uhum. E em relação ao que já melhorou, né? Você mesmo em Sim, diagnóstico é melhorou grande, muito. né? Sim, hoje em dia a gente tem todo o aparato para diagnóstico, né? Uhum. Temos mais informações, então os pacientes já estão mais informados naquilo. O ecocardiograma fetal, né? Extrema importância na gestação, porque, como eu falei no início, os pacientes, eles são diagnosticados precocemente, então tem um tratamento precoce e um prognóstico de vida melhor. Maravilha. E, doutora, alguma mensagem para as mamães e papais que estão aqui nos ouvindo essa noite? Para as mamães e para os papais, conscientizem sobre a importância da saúde e do coração das suas crianças, de ter um diagnóstico, de ter um acompanhamento, uma melhor qualidade de vida para as crianças também, em relação à alimentação, em relação à saúde mental. E para os profissionais de saúde também conscientizarem essa parte de diagnóstico, de saber encaminhar, qual a hora de encaminhar para o cardiopediatra, né? Qual é a hora de suspeitar que essa criança tem uma doença cardíaca. Então, eu acho que é isso. Maravilha. Vários sinais e sintomas foram relatados hoje, várias dicas importantes a gente colocou no caderninho. A gente saiu daqui com um slogan, não foi? Desertem as crianças. As crianças, mas maravilha. E você já ativou o sininho, já curtiu? Compartilha. Gente, não esquece de compartilhar esse episódio para que chegue no maior número de pessoas possíveis que tenham criança em casa e que precisa saber dessas dicas valiosas passadas hoje aqui pela doutora Jéssica, né, que eu quero novamente agradecer por tanto conhecimento aqui compartilhado nessa noite. Obrigada pelo aceite, pela tua disponibilidade, né, e pela tua belíssima e importantíssima contribuição nessa noite. Obrigada mais uma vez, doutora. Eu que tenho que agradecer. Estava tímida. Foi ótima, foi ótima. Vocês estejam bem à vontade. Foi ótima, que bom, que bom. Ficamos felizes também e até uma próxima, né, doutora? Até. Um beijo, gente. Não esquecem, compartilha, dá o seu like, comenta aqui embaixo e se tiver perguntas, por favor, podem colocar aqui que a gente envia para a doutora Jéssica e assim que ela nos responder, nós prontamente também te enviamos a resposta. Um beijo e até a próxima.